Então, pessoal, vamos começar nossa aula, então. A gente vai começar a falar sobre Python. E a primeira pergunta que a gente se faz quando começa a trabalhar com Python é o que é Python, né? Então, Python é uma linguagem de alto nível. Isso significa que ela é próxima à linguagem humana, tá? Então, normalmente você faz a programação em inglês e você lê de forma mais clara essa informação, tá? Em que você utiliza para fazer programações, né, de equipamentos, de sites, de ferramentas, né? Então ela tem um uso geral aí, tá? Ela faz utilização de um tipo de programação chamada programação orientada a objeto, tá? No caso de Python, tudo em Python é um objeto, tá? E programação orientada a objeto é uma forma de programar que você realiza um tipo de encapsulamento, tá? Encapsulamento, tá? Então, o que acontece? Quando você cria, vamos supor, você cria uma lista em Python, tá? Uma lista de componentes. Essa lista, ela tem propriedades específicas de como que deve ser uma lista, tá? Ela tem funções, tá? Funções que em Python ele é chamado muitas vezes de métodos próprios que você aplica em lista, tá? Então, quando você fala de objeto, você está falando de algo que tem características, que tem propriedades, que tem métodos, ou seja, funções já prontas para aquele tipo de objeto. Então, quando você cria um objeto do tipo lista em Python, esse objeto pode ser manipulado por várias funções, por vários métodos já criados para operar sobre a lista, tá? Então, é assim que funciona, tá? Além de você poder criar seus próprios objetos utilizando um método já do Python chamado class, tá? Mas isso daí a gente vai ver mais para frente, tá? Ela é uma linguagem open source, ela é gratuita, significa que você fez o seu código-fonte. O que é o código-fonte? O código-fonte é o seu código, aquilo que você escreveu, aquilo que você quer executar. Você pode escrever, como eu disse, né, na aula, você pode escrever sua programação, né, no Notas, por exemplo, tá? Eu esqueci o nome daquele aplicativo, eu acho que é Notas mesmo, deixa eu ver. Eu esqueci, cara. Calma aí. Aqui tem um OneNote, mas tem um Notas do... Acho que é Notas mesmo o nome do programa. Deixa eu ver. Bloco de notas. Você pode escrever no bloco de notas, pessoal. Tá? O seu programa. E pode descarregar esse programa em qualquer máquina, em qualquer lugar. Tá? Desde que esteja instalado Python, ele vai conseguir rodar seu código. Então, é uma linguagem aberta. Você pode escrever seu código, você pode carregar ele para onde você quiser. Tá? E onde tiver Python instalado com aquelas configurações, você consegue rodar seu código. Tá? É uma linguagem gratuita. Ela tem por ser uma linguagem de alto nível, tá? Ela também é uma ferramenta poderosa. Por quê? Porque ela tem, como fala, bastante funções já pré-prontas nela, tá? Então isso acaba colaborando com que você tenha um você consiga desenvolver a sua aplicação de forma mais específica sem se preocupar com certos detalhes, tá? Ela foi desenvolvida por Guido van Rossum, tá? E lançada em 91. Então, o único usuário em 91 era o Guido, né? Esse cara que acabou desenvolvendo Python.
Onde que Python é aplicado, tá? O Python é usado para a criação de aplicações web. Então você cria uma página na internet e aí dentro dessa página você quer criar botões com links e tudo mais. Você pode fazer isso utilizando Python, tá? É utilizado também no desenvolvimento de jogos. Por exemplo, você quer movimentar um personagem, aperta um botão, faz alguma coisa, você pode utilizar o Python para fazer isso. Criar aplicações de desktop, né? Ou seja, você cria programas que abrem uma janela e lá você faz interação com essa janela, as informações que estão naquela janela. Tá? E ela também acaba sendo aplicada também na aprendizagem de máquina e ciência de dados. A aprendizagem de máquina se refere, por exemplo, você utilizar redes neurais, né, para fazer programação. Ou, por exemplo, você usa inteligência artificial, tá? Ou você utiliza algum algoritmo de otimização, tá? Então, Python pode ser aplicado para essa situação também, por causa dessas funções que ele já tem pré-pronta, né? E muitas vezes a pessoa que quer estar utilizando redes neurais ou um método de otimização, ela não está muito interessada vamos falar assim, em se aprofundar na linguagem em si, como é o caso de Python. Ela quer utilizar Python como uma ferramenta para o desenvolvimento do seu projeto, né? Então, ela acaba utilizando uma linguagem igual essa para poder vir ao encontro da sua necessidade, tá? E também é utilizado em ciência dos dados aí, tá? O pessoal que manipula dados, manipula informações, acaba fazendo uso de Python também. Bom, pessoal, como que Python trabalha, tá? Então, a primeira parte é a escrita do código. Como eu disse, você pode escrever até no bloco de notas. Normalmente, você faz a escrita do código em um ambiente que permite essa escrita, tá? No caso, a gente está utilizando uma ferramenta chamada PyCharm, tá? Pedir para vocês abaixar esse programa. No caso aqui, nessa ferramenta, essa área, né, de escrita é onde você escreve o seu código. E aqui embaixo você vê a parte de execução. No caso, eu pedi para vocês abaixarem para a gente aprender a trabalhar com Python, né? E aí, quando você aperta o botão Run, você consegue ver o que está acontecendo, né? Qual que vai ser a saída aqui embaixo, tá? Do seu código. Então, você tem a escrita do código, tá? Primeira parte, você faz a escrita do código para trabalhar com Python. Depois, o código ele é interpretado, tá? Criando o chamado bytecode, tá? Então, o Python ele não faz uso de compilador, tá? Eu vou explicar qual que é a diferença, tá? Ele não faz uso de compilador, ele faz uso de interpretador, tá? E qual que é a diferença? Tá? O compilador, um código que é compilado, ele faz a varredura de todo o seu código e ele cria um novo, vamos falar assim, um novo código, tá? Só que muitas vezes já direto em linguagem de máquina. O que é a linguagem de máquina? Linguagem de máquina é quando você faz uso de 0 e 1. Tá? Essa é a linguagem de máquina, é isso que o computador entende, qualquer dispositivo entende. Tá? Então o compilador ele pega todo o seu código e cria um novo código, tá? Normalmente já em linguagem de máquina. Ok? Agora, o Python ele utiliza um interpretador. Como que funciona o interpretador? Semelhante ao intérprete. Imagina que tem aqui o cara que seja americano, tá? O cara aqui que é americano, ok? Vamos lá. Então, o cara aqui é americano. E aí você usa um intérprete, né?
para demonstrar o que o americano está falando, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Para cada frase que o americano aqui, o personagem americano falar, cada frase, o interpretador ele vai escutar a frase e vai falar o seu significado, certo? É assim que o interpretador faz. O americano não vai falar, por exemplo, uma palestra de 2 horas, né? Ele tem 2 horas lá palestrando. Ele não vai falar 2 horas direto e depois vem o interpretador e fala tudo que ele falou em 2 horas. Não. Primeiro ele fala uma frase, e aí depois o interpretador fala a frase que foi falada pelo americano. Tá? O interpretador do código em Python ele faz praticamente a mesma coisa. Tá? Ele não cria um código inteiro como é o compilador. Tá? Ele não pega todo, ele pega cada linha de código. Então, por exemplo, primeira linha de código ele pega, cria o bytecódigo, que é um código de byte, e depois ele faz a tradução para a linguagem de máquina. Tá? Normalmente é isso. Tá? Então, ele lê uma linha do seu código, cria o bytecode, que é um intermediário, e do bytecode ele cria a linguagem de máquina. Então ele faz isso linha por linha, enquanto o compilador pega todas as linhas, né? Linha 1 do código, linha 2 e assim por diante. Né? Isso faz o compilador. Agora o interpretador pega linha por linha, pega a primeira linha, transforma em bytecode e depois em linguagem de máquina. Né? Então, se você tem é como se o bytecode fosse um intermediário. Tá? Então, acontece. Essa forma de trabalhar com o interpretador, ela é mais lenta, tá? Mais lenta do que o compilador, ok? Mas para as máquinas, os computadores que nós temos, isso não, na maioria das vezes não faz diferença, tá? Essa lentidão causada pelo interpretador não faz diferença. E outra característica é que normalmente acaba utilizando mais memória, tá? Então, outro exemplo, é como se o compilador, você estivesse vendo uma página em inglês, uma página na internet. Aí o Google pergunta, você quer traduzir para português? Aí o que o Google faz? Traduz tudo, né? E se eu fosse um interpretador, ia perguntar, você quer traduzir essa linha? Você quer traduzir essa linha? Você quer traduzir essa outra linha? Então é mais ou menos isso, tá? Então beleza, você escreveu o código, ele foi interpretado, e aí, por fim, o código, depois que é criado o bytecode, o código é executado, né? E a saída é apresentada, tudo bem? Então, basicamente, essa é a forma de trabalho do Python, tá? Então, o que é um programa? Tá? Um programa, pessoal, é um conjunto de instruções, né? Então, é um conjunto de instruções que tem um objetivo, tá? Então, aqui, por exemplo, você pega o seu celular, tem lá um aplicativo, né? Um aplicativo de música, e aí você tem o botão play, né? Tem aqui a telinha, mostra qualquer música, o que vai acontecer? Por trás daquele botão play que você aperta, existem instruções que estão indicando que para ele fazer o quê? Para ele executar uma tarefa, que é o quê? Roda a música, né? Toca a música, né? Toca a música. Então, por detrás daquele botão play, existe um comando, tá? Então, por detrás do botão que você aperta, existe um programa, né? Instruções, um conjunto de instruções que vai fazer com que aquela música toque,
ou que se você apertar outro botão aqui, né, ela pare, ou senão ela adiante para frente e assim por diante, tá? Então hoje basicamente tudo ao nosso redor tem um programa por detrás. Se abriu o WhatsApp por detrás do WhatsApp tem uma programação, tá? Você pegou o seu carro ali, existe um programa por detrás do seu carro para fazer controle, por exemplo, de combustível, para acender ou apagar as luzes, mesmo que o programa seja com componentes físicos, tá? Mas existe uma programação. Então tudo ao nosso redor tem programa. A tua televisão que é smart, ela tem um programa que roda ali por detrás, não é? E permite você assistir seus programas de TV ou acessar os canais que são smart e tudo mais, tá? Então, só que para você escrever o seu programa, normalmente você usa de uma linguagem, tá? E no caso específico, a gente está vendo Python para robótica, no caso, tá? Então, vamos escrever o nosso primeiro programa em Python, tá? Vamos utilizar o que? A instrução print, tá? No caso, se vocês falaram que viram C++, tá? Eu vou falar da minha cabeça. Se não me engano, em C++ você tem um comando também pronto, que é o print, acho que é printf, alguma coisa assim. Eu acho que é isso, printf, tá? Mas em Python você utiliza somente print. Então, o que é o print? Print é uma built-in function, ou seja, uma função já construída, uma função já embutida no Python, tá? Que você pode chamá-la no seu código e fazer utilização dela. Então, por exemplo, eu quero imprimir a palavra Olá Mundo, tá? Então, para mim escrever Olá Mundo, tá? Eu uso o print, a palavra print, abro parênteses, e utilizo as aspas, tá? Para conseguir escrever e coloco, tá? Hello World. Na hora que você fazer isso, executar, ele vai escrever Hello World, tá? Deixa eu fazer um negócio aqui. Deixa eu pegar aqui. Beleza. Então aqui, ó. Deixa eu apagar esse resto aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, print Hello World, tá? Você pode usar tanto, você vê aqui, ó, eu estou usando aspas simples, ó. Você pode usar tanto aspas simples, tá? E colocar aquilo que você quer, como usar aspas duplas e colocar aquilo que você quer que seja escrito. Tanto faz, tá? Então, quando eu der o run aqui, ó, eu coloquei aqui print Hello World, quando eu der o comando, ele vai, como eu falei, vai rodar e vai escrever aqui embaixo, tá? Olha só, eu já apertei o botão play, na hora que eu apertei esse botão, ele escreveu aqui, ó, Hello World. Eu poderia ter escrito em português, né? Deixa eu vir aqui. Olá, olá mundo, né? Se eu vir aqui, ó, vamos dar o play aqui. Olha só, eu já obtive minha saída. Então, nesse procedimento, eu escrevi o meu código. Quando eu apertei o run, o interpretador leu essa linha de programação e executou. E aqui embaixo apareceu o resultado, tá? Resumindo, o compilador e o interpretador no final fazem a mesma coisa, só que de formas diferentes, que é executar seu código e gerar uma saída, tá? Quando você quiser fazer comentários, tá, em Python,
Os comentários sempre são comentários simples, né? No caso, se você pega C++, né? Ou se não C, você utiliza a barra dupla, né? Ou se não, se utiliza barra, asterisco, né? Escreve aquilo que você quer. No caso, barra asterisco é utilizado para várias linhas de texto, né? E aí lá no final você coloca a barra de novo e um asterisco, né? Então, assim que acontece na linguagem C e C++. Aqui em Python, não. O Python ele não tem esse recurso de você escrever várias linhas de comentário. Para cada linha de comentário, você tem que usar, acho que o nome desse carinha é hashtag, né? O jogo da velha, no caso, para fazer comentários. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, quando eu coloquei esse hashtag na frente, de print isto é um comentário em Python, essa linha vai ser ignorada pelo programa, tá? Vai ser ignorada pelo interpretador, tá? Então aqui, ó, no caso aqui, ó, tá vendo? Eu já tinha rodado, já estava escrito aqui, mas não escreveu nada lá embaixo, tá? Então, por exemplo, se eu for escrever de novo, ó, eu vou mandar rodar novamente. Rodou, só escreveu Lamundo. Agora, se eu apagar aqui, olha só. Então, a saída já mudou, né? A linha deixou de ser ignorada e ele executou essa linha e escreveu, ó, isto é um comentário, né? Teve saída aqui embaixo, tá? Se eu utilizasse aspas duplas, pessoal, não ia mudar em nada, tá? Se eu viesse aqui e colocasse aspa dupla, não ia ter nenhuma alteração no resultado final, tá? Olha só, vamos lá. Olha lá. No caso, ó, vocês perceberam que ficou junto aqui, né? Se eu utilizar aqui em cima, por exemplo, ó, eu venho aqui, ó, opa, eu venho nessa parte, coloca barra N, ele vai, barra N é um comando que cria uma nova linha, tá? Então vamos lá, deixa eu colocar aqui, ó, barra N, tá? E ele vai dar um espaço lá embaixo, tá? Vamos lá, deixa eu pegar aqui, rodar. Olha só, ele inseriu um espaço aqui, ó, ele inseriu um espaço em branco entre o comando de cima e o comando de baixo, tá? Semelhante ao que a gente faz com C++, você consegue fazer aqui em Python também, tá? Deixa eu ver aqui se eu não estou pulando etapa, pessoal. Beleza. Então, pessoal, o que são variáveis em Python, tá? Basicamente, é um local para armazenar valores, tá? Então, esses valores pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser, por exemplo, pode ser números, tá? Pode ser caracteres, tá? Caracteres, tanto os normais como A, B, C, como os especiais, né? Por exemplo, aquele E doidão, né? Aquele E especial, sinal de mais, underline, tá? E tudo mais. Também caracteres especiais são valores, tá? Que pode ser armazenado. Você pode armazenar frases, por exemplo, tá? E até mesmo você pode armazenar funções, tá? Então esses valores é algo bem amplo, né? Então, basicamente, variável em Python é um local para armazenar valores, né? É semelhante a você ter uma estante de livros e aí você coloca, né? Você tem várias prateleiras, né? E aí você tem
os livros armazenados aqui. E aí você pode, né, claro, você pode criar separações aqui. Esse daqui vai ser ciência, aqui embaixo vai ser matemática e assim por diante, né? Então, em Python é algo semelhante, é um lugar para armazenar valores, tá? E você cria um lugar para armazenar valores fazendo o nome de variáveis. Então, você tem que criar o nome das variáveis, tá? Para que você consiga alojar valores, tá? Então, por exemplo, uma variável pode ser o nome que você quiser. Por exemplo, pode ser uma letra. Letra A igual a alguma coisa, letra B, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Qual que é o formato para você conseguir alojar valores? Então, você tem que fazer o quê? Você tem que criar o nome da variável, tá? Então, aqui é o nome da variável. Você utiliza o operador de atribuição, que é o sinal de igual, tá? E aqui do lado direito você diz qual que vai ser o valor, né? Basicamente é isso. Então, por exemplo, aqui, ó, eu criei uma variável chamada meuval igual a 50. Então, eu estou dizendo que em meuval, é o nome da minha variável que eu acabei criando, eu vou armazenar o valor 50, tá? E aí ele vai ficar armazenada essa informação, tudo bem? O que você pode armazenar nas variáveis, né? No caso aqui, ó, você pode ter armazenamento de texto nas variáveis, né? No caso, os textos como variáveis em programação são conhecidas como strings, tá? Então, string ele vem a ser uma sequência de caracteres, tá? Então, quando você utiliza uma aspa simples, tá? Ou duas aspas, tá? Aquilo se torna uma string para o Python, tá? Então, esse exemplo é uma string e esse também é uma string, tá? Em Python. Então, por exemplo, a mesma variável, eu vou lá e armazeno o valor olá, tá? Então, se colocou duas aspas, ou se colocasse uma aspa só e colocasse a palavra olá, ele ia entender que aquilo é uma string, tudo bem? Então, aqui embaixo tem vários exemplos de string. Por exemplo, olá, número 123. Aqui já não é número. Por quê? Porque você usou a aspa. Ele lê isso daqui como um caractere. Isso daqui é um caractere para ele, tá? Não é um número para Python. Por causa da aspa, ele considera isso uma string. Aqui, ó, número 45 são todos exemplos de string em Python. Tudo bem? Você consegue também armazenar, alojar números, tá? Nas variáveis. Então, por exemplo, você quer armazenar uma informação inteira. Você vai lá, colocou a sua variável, criou, tá? Meuval, igual a 4. Né? E no caso, esse exemplo, você criou uma variável que está armazenando uma variável do tipo inteira. Tá? Agora, você poderia também armazenar uma informação com casas decimais. No caso, quando você tem um número com casas decimais, né, ele é chamado um número do tipo ponto flutuante. Tá? Então, esse ponto que a gente colocou aqui, ele é igual à vírgula que a gente usa aqui no Brasil. Né? Quando eu, por exemplo, se eu faço a divisão 5 dividido por 2, a gente sabe que o resultado dessa conta é o quê? É 2,5. Né? Só que em Python, ele vai te retornar 2,5. Tá? Então, são números com casas decimais. Tá? Só que para Python, não importa o número, para ele é tudo número. Não importa se é uma inteira, se é um número quebrado, se é um número com casas decimais. Tá? Você não precisa, tá, especificar o tipo de variável em Python. Tá? Então, por exemplo, se você pega lá C++, né? Se você ia armazenar um caractere, você tinha que criar uma variável do tipo char. Vamos supor char
C, né? Igual, aí você colocava lá o seu dado, né? O seu valor. Vamos colocar valor aqui. E se eu não me engano, eu acho que tinha que usar aspas também, né? Seu valor, né? Ou você colocava a letra que você queria armazenar, por exemplo, você colocava aqui char C, letra D, né? Só que você tem que usar a estrutura do C, né? Tem que colocar o ponto e vírgula no final. Aqui em Python não há necessidade de colocar ponto e vírgula. Você vê que eu estou criando variável, não estou colocando ponto e vírgula no final como eu faço em C. Tá? Não há necessidade disso. Tá? Outro exemplo, se você queria armazenar uma variável do tipo inteira, você tinha que colocar int C. Então você ia armazenar o que? O número do tipo inteiro. Então 4, por exemplo. Ele ia armazenar 4. Se você tentasse escrever 4,5 ou 4,5, ele só ia armazenar quem? Ele ia excluir o 5 e armazenar somente o 4. Então, por exemplo, numa divisão, né? Você vai lá e pega dois números inteiros, né? A igual a 5 e B igual a 2. E aí você vai lá e realizava uma divisão. Você colocava C igual a A. Vamos falar que você criou a C, né? Int C, né? Variável do tipo inteira. C igual a A dividido por B. Né? O que ele ia te retornar? Como ela é do tipo inteira, ela ia armazenar somente o 2. Né? 5 dividido por 2 dá 2,5, só que o C só ia armazenar o 2. Tá? Não ia armazenar outra informação. Agora, se você criasse lá, né, lá na linguagem C, se colocasse, em vez de int, você colocasse float, tá? Float C, então ia aparecer 2,5. Né? Então, por quê? Porque float é uma variável do tipo ponto flutuante. Tá? Então, quando você trabalha com C ou C++, essas linguagens exigem que você conheça o quê? C e C++ são linguagens que exigem um conhecimento maior do que de hardware. Por quê? Porque nesses exemplos, você, conforme a declaração do tipo da variável, você está ocupando, você já sabe qual que é o tamanho do espaço que você está utilizando. Tá? É como se você soubesse qual que é o tamanho da caixa que você está utilizando para armazenar as informações. Né? Por exemplo, o char é de 0 até 255, a inteira, né? Ela pode armazenar valores negativos também, mas vai de menos, bom, eu acho que é menos 15.000 a mais 15.000 mais ou menos. A flutuante é de mais 32.000 a menos 32.000. Por quê? Porque junto com essas declarações de variáveis, existe uma quantidade de bytes que está sendo reservado e guardado para aquela informação. Por isso que se você declara em C, você declara int C, ele não vai conseguir armazenar o ponto 5, porque não tem espaço para isso na memória int C, na memória inteira. Você tem que ser flutuante para armazenar uma informação dessa, porque você vai usar mais bytes. Tá? Agora em Python, o que acontece? Tem esse problema de alojamento de dados? Sim, vamos falar assim, existe essa questão do alojamento de dados, mas isso acontece de forma automática. Então, conforme o tipo de informação que você coloca aqui, o Python já identifica qual que é o tipo de variável, tá? E o espaço que ele precisa reservar na memória para armazenar aquela informação. Tá? Então, isso é feito de forma automática e você não precisa se preocupar com esse tipo de declaração. Se é flutuante, caractere, se é inteiro, se é dobro inteiro, tá? Se é dobro flutuante e assim por diante.
Tudo bem? Essa parte de números a gente já conversou. No caso, já dei um exemplo em relação aos números inteiros. Aqui tem um número negativo, menos 5, mas conforme a gente já conversou, tá? Aqui nessa parte de baixo aqui tem um exemplo de números com ponto flutuante. Esse 2e3 e 4e menos 2, o que é isso? Tá? Quando você escreve uma variável dessa forma, vamos colocar aqui que você escreveu lá uma variável a igual a 2 e 3. O que é isso? Ele vai entender isso daqui como um número. Essa letra E, ele entende que é o exponencial 10. E que o número da frente, que o E é a base 10, e que o número da frente é o expoente. No caso, 10 elevado à terceira. Tá? Então, a variável A seria 2 vezes 10 elevado à terceira. Então, 10 elevado à terceira é 1000. Então, esse aqui seria 2000. E não importa se o número é minúsculo, se a letra E é maiúscula ou minúscula. Tá? É a mesma coisa. Aqui no caso tem 4e menos 2. Né? Se eu fizesse lá A igual 4e menos 2, isso daí é equivalente ao quê? 4 vezes 10 elevado a menos 2. No caso, seria igual a 0,04. Então, não é um número negativo, tá? Deixa eu pegar aqui o PyCharm. Vamos abrir ele aqui. Olha só. Eu tenho aqui, ó, 2D2. E aqui embaixo estou mandando imprimir essa variável, tá? Então, vamos ver o que ele vai imprimir aí. Mandei rodar o programa. Vamos aí. Olha lá. Ele entendeu que a letra A vale 200. Tá? Aqui, ó, saiu o resultado. Agora eu vou colocar aqui o menos 2. Ok? Vamos lá. Menos 2. Mandar rodar novamente. Olha só, já mudou. Então aqui, ó, 0,02. Então esse sinal de menos não é de negativo, mas somente que o expoente é como se eu fizesse a seguinte conta, né? É como se fosse A igual a 2 dividido por 10 elevado ao quadrado. O menos significa que a base com o expoente está na parte de baixo. Né? Então é a mesma coisa de pegar 2 dividido por 100, que vai dar o 0,02. Ou no caso aí, utiliza o ponto, né? 0,02. Alguns exemplos aqui de aritmética, tá? Aritmética básica. Então, para somar, subtrair, multiplicar e dividir é o mesmo procedimento. Você usa o sinal de mais, menos, multiplicação é asterisco, divisão é a barra, tá? Quando você vai fazer números com expoente, por exemplo, aqui ó, 4 está elevado ao quadrado. Né? Esse asterisco duas vezes aqui significa que o 4 está elevado ao quadrado. É como se eu escrevesse 4 elevado ao quadrado, né? Que é igual a 16 aí no caso. Tá? Para fazer raiz quadrada é a mesma situação. No caso aqui está, aqui ó, é raiz quadrada, no caso 0,5 equivale a raiz quadrada, né? No caso aqui de 4, tá? E no caso o resultado vai ser 2. Então se a gente pegar aqui, ó, deixa eu pegar o PyCharm. Vamos pegar vamos fazer lá, ó, 4 multiplicação, 2 asterisco ao quadrado, ok? Vamos mandar imprimir. Olha só, já saiu o resultado, ó, igual a 16. Vamos fazer de novo,
só que com 0,5. Né? Deixa eu só dar uma distancinha aqui. 0,5. E vamos rodar novamente. Olha lá. Raiz de 4 é 2. Poderia utilizar parênteses também. Ó. Se eu fizesse aqui, ó, 1 dividido por 2, né, que é igual a raiz quadrada. Dá também. Ok? Vamos lá. Ó. Rodou. Olha lá, o resultado foi o mesmo. Né? Deu aqui dividido por 2. Né? Como se tivesse 4 elevado a meio, que é igual a 4 elevado a 0,5 ou 0,5. Tá? Que é igual a raiz quadrada de 4. Ok? Então é isso. Esse símbolo que a gente está vendo, ele é utilizado para a gente obter o resto da divisão. Então, 10 dividido por 3, qual que é o resto? No caso, o resto seria 1. Né? Se eu faço uma continha básica aqui, né? Eu tenho aqui o 3, 3 vezes 3, 9, para 10 sobra 1. Né? Então, essa conta ia me retornar o resto. Né? Deixa eu pegar aqui, fazer aqui ó, a conta. Vamos lá. Vamos fazer aqui, ó, 10, uso o sinal de porcento, por 3. Ele vai retornar o valor de 1, que é o resto. Olha lá. No caso aqui, ó, dá para ver o valor que foi impresso. Tudo bem? E a sequência, essa última parte que eu coloquei, pessoal, é só para demonstrar qual que é a sequência que o Python respeita na hora de fazer a conta. Tá? No caso que ele não respeita uma ordem da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Ele respeita o quê? A multiplicação, tá? Então, e a divisão. Primeiro multiplicação e divisão, depois ele faz soma e subtrações. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, ele ia fazer primeiro 10 vezes 10 dividido por 2. Então, 10 vezes 10 dá 100, dividido por 2 dá 50. Ele ia somar o 3, 53, e ia subtrair o 4. Ia ficar 49. Vamos jogar essa continha aqui, ó. O 10, estava lá, qual que era o valor? 3, 10, 10, 2, 4. 3 mais 10 vezes 10 dividido por 2 menos 4. Né? Vamos colocar para rodar. Olha só, deu 49. Caso você queira que seja respeitado alguma equação, alguma conta, você coloca parênteses. Por exemplo, você quer que seja somado 10 com 3. Né? Vamos falar que você queira que faça isso. Ó, 10 mais 3. Tá? Depois multiplica por 10, divide por 2. Só que vamos falar que você queira que faça aqui 2 menos 4 antes de fazer a divisão. Né? Então, aqui, ó. Então, 2 menos 4 vai dar menos 2. Aqui, 13 vezes 100 vai dar... vezes 10 vai dar 130. Então, 130 dividido por menos 2. 130 dividido por menos 2 vai dar menos 65. Né? Vai dar um valor negativo. Então, vamos lá. Vamos testar a nossa continha aqui. Olha lá. Deu menos 65, que é a conta que ele fez respeitando primeiro os parênteses. Né? Ele resolveu o que estava dentro do parênteses primeiro, depois ele fez as multiplicações e divisões que estavam do lado de fora. Então é assim que você consegue colocar uma ordem naquilo que você quer as contas que ele quer que você quer que ele faça. Caso contrário, ele vai respeitar primeiro multiplicação e divisão e depois soma e subtração por último. Tudo bem? Então, pessoal, como exercício para essa semana, tá? Vou deixar lá no link do Moodle esses dois exercícios.
tá? Para vocês fazerem. Um para você imprimir o valor 4 e 5, tá? E outro que eu coloquei aqui uma equação, e aí eu quero que vocês encontrem as raízes dessa equação imprimindo o resultado. Então, imprima o resultado como exemplo. Então, aqui tem um exemplo. Então, na primeira linha, o valor de x' é, e aí aqui no valor vai estar o valor que vocês encontrarem. E o valor de x duas linhas é, né? Então, aqui o valor vai ser o valor encontrado. Tudo bem? Então, pessoal, é só isso nessa semana. E qualquer dúvida, estarei no ar. Bons estudos e até a próxima.